Seguindo o conteúdo da última aula, que nós tratamos dos órgãos públicos e suas classificações, neste bloco nós vamos tratar dos agentes públicos e como eles se classificam dentro da hierarquia também e da forma como se dá a nomenclatura, né, de suas funções, tá bem? Vamos resolver questões e dar uma boa revisada nessa matéria que você encontra na apostila no PDF. Vamos lá então? Aula na tela. Nós temos aqui a classificação de agentes públicos, são várias. A primeira eu trago em 3 categorias, que diz agentes políticos, depois servidores administrativos lato sensu e, por fim, os particulares em colaboração com o Estado. Então vamos lá, quem são os agentes políticos? São os cargos de alto escalão, são as funções políticas do Estado. Não confunda com política partidária. Não confunda agente político com a pessoa do político, com a pessoa daquele que vai lá pedir voto. Não, também pode ser um agente político, mas não é isso. Não é isso, tá bom? Um prefeito é um agente político? É. Mas um juiz de direito também é um agente político. Porque um juiz de direito tem um cargo de alto escalão e exerce a função de julgar as lides, de julgar os processos, aplicando a Constituição e as leis. Da mesma forma, um membro do Ministério Público, né, ele é fiscal da ordem jurídica, não é só fiscal da lei, não, mas fiscal de toda a ordem jurídica, né? Portanto, um membro do MP é agente político. Tá bem? E aí vem governadores, prefeitos, né, o presidente da República, senadores, deputados, são agentes políticos porque realizam, exercem funções de alta relevância e se submetem apenas à Constituição Federal e, evidentemente, às leis, né? Quando um juiz toma posse, ele promete cumprir a Constituição do país. Um prefeito também. Então, são agentes políticos. E isso inclui até mesmo a carreira diplomática, né? Porque representa o país lá fora. Então, é claro que é uma função política, é claro que é um agente político. Tudo bem? Numa segunda classificação, nós temos servidores administrativos lato sensu, né? São servidores administrativos em geral. E aí entram os servidores públicos de vínculo estatutário, os empregados públicos de vínculo seletista, os temporários, que a Constituição diz, como o nome sugere, atuam apenas durante um determinado período de tempo, por isso temporários, porque atuam em um determinado período de tempo por razões excepcionais de interesse público, né? De interesse público excepcional e temporário. E os militares têm um regime totalmente peculiar, né? Baseado em hierarquia, disciplina, e eles têm um regime disciplinar próprio, etc. Então eles entram também nessa categoria de servidores administrativos lato sensu, ou seja, em sentido amplo, tá? Lato sensu significa em sentido amplo. Professor, e os particulares em colaboração com o Estado? Pois é, tem muita gente aí ajudando o Estado sem cargo público. É possível ter uma função pública e não ter um cargo público? É claro que sim. É claro que é possível. E o exemplo são os particulares em colaboração com o Estado. Um jurado no tribunal do júri, a partir do momento em que ele presta o compromisso legal, ele se torna, não é, um agente público. Claro, um agente público. Em qual categoria? Particular, em colaboração com o Estado. Tá? Então o juiz diz assim: concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a consciência e os ditames da justiça. E vai chamando, e cada jurado diz: assim o prometo, assim o prometo. Prometeu, se torna ali investido da função de jurado, e essa função dura até o término da votação, quando o juiz fala: está encerrada a votação e a incomunicabilidade. A partir dali, o jurado assina a ata, ouve a sentença e vai para casa. Tá bom? De igual forma, o mesário, né? O mesário, ele é um particular em colaboração com o Estado que exerce uma função importantíssima no contexto das eleições, no contexto democrático. O mesário, ele é essencial à democracia. Inclusive, tá, pessoal? O presidente da mesa só está abaixo do juiz eleitoral.
Nós temos ainda delegatários e permissionários de serviços públicos e todos aqueles que realizam munus público, função pública relevante, como por exemplo, leiloeiros, peritos, intérpretes, né? Tanta gente aí que é nomeada para fazer perícia em várias áreas, são particulares em colaboração com o Estado. Agora observa aqui o grau da pegadinha, o grau da casca de banana nessa pergunta que já tem 22 anos, né? Já tem pelo menos 22 anos, foi no ano de 2000. E olha só a casca de banana. Com respeito à administração pública, julgue o item seguinte. Os agentes de Polícia Federal ocupam cargos públicos e exercem funções definidas em lei, certo? Contudo, ao contrário dos ministros de Estado, juízes e promotores de justiça, eles são agentes públicos e não agentes políticos. Qual é o problema aqui da questão? Os agentes da PF são agentes administrativos. Os ministros de Estado, juízes e promotores são agentes políticos, tá bom? E ambos compõem o gênero de agentes públicos. Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho agentes públicos. Aí bifurca, dentro dos agentes públicos. Eu tenho, nessa classificação que eu falei para vocês, o que eu tenho? Dentro dos agentes públicos, políticos, administrativos e particulares. Políticos, administrativos e particulares. Tá bom? Como espécies da classificação agentes públicos. Olha lá em cima na primeira frase do slide. Classificação dos agentes públicos. E aí? Políticos, administrativos e particulares. Pois é, a questão brinca justamente na estética das palavras. A questão, ela exige mais do que o conteúdo. Ela exige que você tenha tirocínio, que você seja rápido nos conceitos. Por quê? Ministros de Estado, juízes e promotores são agentes políticos? São agentes políticos. E ali a questão coloca agentes públicos. Agente público, o PF também é. O PF também é agente público. Olha lá na primeira frase. Classificação dos agentes públicos. Aí vem políticos, administrativos e particulares. Volta na questão. Agente da PF é agente administrativo. Os promotores, juízes e ministros de Estado são agentes políticos. E ambos são agentes públicos. Como a questão brinca com as palavras, ela confunde o candidato. Por quê? Eu vou ler a questão e vou te mostrar o erro. Os agentes de Polícia Federal ocupam cargos públicos e exercem funções definidas em lei, certo? Contudo, ao contrário dos ministros de Estado, juízes e promotores, eles são agentes públicos. Os ministros de Estado, juízes e promotores também são. E ele fala ao contrário dos ministros, juízes e promotores. Primeiro erro. E não agentes políticos. Aí já foi o boi com a corda. Por quê? Porque eu tenho o agente da PF como agente administrativo e os ministros de Estado, juízes e promotores como agentes políticos. Os dois dentro da categoria de agentes públicos. Então, se você ler a questão rapidamente e não parar para refletir, você erra, tá? Normal errar uma questão dessa, tá, gente? Nós somos seres humanos. Ela é definida no detalhe, né? Essa é uma questão que você acerta no tirocínio ali, né? Na malandragem boa, se é que existe essa palavra, né? Que define você naquela esperteza. Vamos trocar malandragem por esperteza. Você tem que ser esperto aqui. Você tem que ser esperto. Ao contrário dos ministros, eles são agentes públicos. Os ministros também. Ao contrário dos juízes, eles são agentes públicos. Os juízes também. Ao contrário dos promotores, eles são agentes públicos. Os promotores também. Todo mundo aqui é agente público. Então essa palavra ao contrário de, ela está excluindo, torna o enunciado equivocado. Todo mundo aí é agente público. Agente da PF é agente público, ministro de Estado é agente público, juiz é agente público, promotor de justiça é agente público. Qual é a diferença? É que os agentes da PF são agentes públicos administrativos e os juízes
Ministros e promotores são agentes públicos também na classificação de agentes políticos. Portanto, aqui a resposta, eu expliquei de vários modos, está errada, né? E nas estatísticas aí nós temos 42% de erros. Voltamos então para o slide com a classificação de Eli Lopes Meireles. Saudoso professor Eli Lopes Meireles, é uma classificação mais completa. Eu trouxe a inicial mais simples, agora mais completa. E para Eli, nós temos os agentes políticos, administrativos, que nós já falamos no slide anterior, correto? Inclusive falando de juízes, ministros, promotores como agentes políticos e dos agentes da PF e da PRF como agentes administrativos. O que o Eli faz é subdividir essa terceira classificação dos particulares em colaboração com o Estado em honoríficos, delegados e credenciados. Tá bom? É isso que ele faz. Vou voltar aqui. Essa terceira classificação, particulares em colaboração com o Estado, o professor Eli decupa na letra C, na letra D e na letra E. Ele diz que os particulares em colaboração com o Estado podem ser honoríficos, delegados ou credenciados. Honoríficos porque exercem com honra o seu mistério. E aí entra, né, jurado, mesário, e embora não tenham vínculo permanente com o Estado, exercem o chamado munus público relevante. Tanto que a lei exige que tenham boa reputação. Ah, professor, mas o que Maria ganha com isso? Opa, jurado em concurso público, se ele empatar, ele leva. Pode ser critério de desempate, né? Mesário também tem direito ao dobro dos dias trabalhados como compensação, né? Então você é servidor público, né? Você trabalha um dia para a Justiça Eleitoral, tem direito a 2. Beleza? Os delegados são os que recebem delegação do Estado, como tabeliães, registradores, serventuários, incluindo aí leiloeiros, né? E todos aqueles auxiliares da Justiça que a gente já falou. E os credenciados, porque tem uma credencial. Ah, professor, isso é fácil, mas é óbvio mesmo. Os credenciados têm uma função específica de representação. Representação em um evento específico ou determinado. Por exemplo, vai lá representar o Brasil, né, num evento internacional, numa conferência do clima, né, numa COP, numa conferência da ONU. Aí ele é credenciado. Terminou o evento, terminou a sua função, terminou o exercício da função. Beleza, gente? É isso, esse é o recado. Nós não temos mais perguntas sobre o tema, por isso que eu encerro por aqui. Abraço!